Então, todas as segundas-feiras a gente vai trazer um tema e se a gente estiver junto, a gente vai formando um grupo gostoso de estudo. Vocês podem escrever para mandar temas e sugestões. Por agora, a gente vai continuar aquele tema dos florais, autodescobrimento com florais de Bach, tá certo? Então, nós já vimos o grupo do medo, que é o número 1, que a gente estudou, o grupo de incerteza e insegurança, que é o grupo 2, que a gente viu na live número 1, no webinário número 1. Então, vocês vão encontrar lá no canal Território do Sol, vocês vão encontrar esse assunto, já que a gente já tratou, que é o primeiro e o segundo grupo dos florais. Na semana passada, a gente estudou o grupo de falta de interesse no presente, que a gente estudou aqueles florais, aquelas emoções, né, que correspondem aos florais, daquele estado de alma que sempre está nos tirando de viver o agora, o presente, certo? E aí, hoje é um grupo grande que a gente estudou semana passada, então tá lá. Esse ainda vai ser colocado lá no canal Território do Sol. E esse webinário que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos trabalhar, se der tempo, 2 grupos, que é o grupo da solidão, que é o grupo número 4, e nós vamos estudar algumas formas em que a solidão ela começa a fazer sintoma no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas relações. E também o grupo número 5, que é hipersensibilidade a influências e ideias. Então, é quando nós ficamos realmente muito sensíveis a tudo que acontece em torno de nós. Parece que falta aquela aura assim de proteção, aquele centro radiante que nos deixa mais protegidos, tá? Então, eu gostaria de dizer para vocês que enquanto eu tô falando, vocês podem ficar à vontade para escrever, para colocar alguma dúvida, alguma ideia. Na medida do possível, eu vou encaixando, tá bom? Eu vou encaixando as questões de vocês. E depois que a gente terminar de estudar os florais, eu vou aguardar sugestões de vocês que sempre estão acompanhando aqui, porque eu sei que tem alguns temas com crianças, por exemplo, que é uma grande alçada do atendimento terapêutico que a gente faz. Usando as ferramentas da terapia da essência profunda, a gente consegue alcançar um retorno muito positivo com os sintomas emocionais das crianças, dos adolescentes, tá? Isso, vão chegando que nós vamos começar. Então, vamos lá para esse grupo da solidão. Como é que a solidão pode se manifestar na nossa vida e se tornar um sintoma de sofrimento? A primeira característica que o Dr. Bach identificou de um problema com a solidão é quando a solidão ela se torna companheira amada da pessoa e ela começa a gostar mais de estar só do que de estar com as outras pessoas. Você já viu isso? Então, esse floral, ele se chama Water Violet. Nossa, eu falei que ia passar para vocês e não passei, vou passar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no vídeo o nome, Water Violet, para vocês darem uma olhada. Vamos ver onde que eu consigo colocar aqui, ó. Vamos ver se vai chegar para vocês. Não sei se ficou ao contrário. Será que ficou espelhado? Se ficou espelhado, não se preocupem que eu vou colocar direitinho depois, tá bom? Water Violet é uma flor muito pequenininha, muito branquinha, que aparece no final de uma haste muito firme. E ele simboliza a emoção de gostar muito de ficar sozinho. Onde nós começamos a não sentir mais a necessidade das relações com as outras pessoas.
onde nós gostamos de ficar é com a gente mesmo. E essas pessoas geralmente são pessoas autossuficientes. Elas não vão levar problemas para os outros. São pessoas que elas são sérias, são orgulhosas, mas não ficou espelhado. Então depois eu passo para vocês os nomes. Eu prometo para vocês que eu vou passar os nomes, tá bom? Os nomes dos florais. Então, a característica do Water Violet, que precisa desse floral, é essa pessoa que se tranca bastante com ela mesma, não fala de si. Se ela tem um problema, ela vai procurar a solução sozinha. Por isso são pessoas autossuficientes e às vezes parecem ser muito orgulhosas. E realmente elas são, mas elas não são pessoas negativas, elas são extremamente otimistas, mas elas não são pessoas que passam a sua vida para todo mundo. São pessoas que elas começam a ter dificuldade quando? Quando é que esse tipo de pessoa começa a ter problemas? Geralmente é quando os outros começam a reclamar do relacionamento com essas pessoas, sabe? Então essas pessoas, elas não têm muitos problemas. Elas não veem muitos problemas na vida delas, porque elas se sentem muito fortes. Porque elas são muito protegidas, sabe? Elas não são sensíveis. Elas às vezes vão ficando um pouco indiferentes. Eu não sei se vocês observam uma tendência mais dos homens ter esse tipo de característica. Eles não são tão abertos quanto as mulheres a procurar ajuda. Vocês já viram quando um homem está procurando um endereço? Como ele tem dificuldade de parar, de perguntar, né? Bom, hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Todo mundo usa o GPS e tá tudo bem. Mas é isso que acontece. Então, a gente vai tendo muita dificuldade de olhar para essa pessoa quando ela está na nossa frente, de que ela precisa de ajuda. Sabe por que faz conflito? Porque ela começa a perder a oportunidade da convivência. Ela perde a oportunidade de brincar com o filho, por exemplo, não consegue interagir, tá? Tá tudo bem? Vocês tá chegando aí a mensagem? Não tô mais vendo vocês. Opa, deixa eu só responder aqui a Lili. Estamos no ar. Aí, pronto. Então, gente, esse Water Violet, ele precisa perceber que isso é um problema, só que ele não percebe com facilidade. Então, nós, às vezes, precisamos ajudar, porque senão a tendência é cada vez maior do isolamento. Tem algumas culturas, tem alguns países onde isso é bem mais forte, sabe? Onde as pessoas são mais fechadas. E esse floral, ele vai trabalhar para abrir relações mais fáceis, mais alegres, mais tranquilas. É como se ele pudesse entrar no coração do Water Violet, dessa pessoa tão fechada, tão séria e que não consegue se relacionar. Tá bom? Então ele tá no grupo da solidão porque realmente a solidão ela tá começando a causar problema. Então vamos agora para o próximo floral desse grupo, que é o Impatiens, que também é o Impatiens, né? Que a gente pode chamar assim se a gente quiser seguir bem certinho a pronúncia inglesa. Então o Impatiens é um floral que nós aqui, geralmente, no meio terapêutico, a gente chama de Impatiens, que é o floral da paciência. Por que esse floral está no grupo da solidão? Isso, Lili, legal! Bem-vinda, Lili, vem pra cá! Então, estamos no segundo floral do grupo da solidão. Esse floral vai ajudar pessoas que não conseguem conviver bem com os outros, acabam se isolando porque são pessoas muito impacientes. Essas pessoas com a característica desse floral, que necessitam desse floral, são pessoas muito apressadas.
aceleradas. Tá? A gente não está falando de um pensamento acelerado, não. A gente está falando de um comportamento acelerado. É uma pessoa que faz tudo rápido. Tudo tem que ser muito ligeiro. Não gosta de perder tempo com nada. E muito menos com pessoas vagarosas. Então, esse floral, ele vai ajudar com que essas pessoas, elas acalmem um pouco. Então, é uma impaciência com relação ao tempo. Essas pessoas, se elas se sentem perdendo tempo com alguma coisa, elas ficam muito nervosas. Então, nós podemos tratar essas pessoas assim. Vocês já perceberam como as crianças ficam assim de vez em quando? Tem que ser tudo na hora, tudo correndo, tudo apressado, sem curtir o momento, sem curtir as pessoas, porque se as pessoas são muito demoradas, esse sintoma, ele vai trazer sofrimento. Esse é um floral que a gente usa muito nos atendimentos. O nosso estoque, que é o nosso floral de manipulação para fazer o floral de tratamento, acaba rapidinho. As pessoas estão muito aceleradas, dirigindo de forma muito acelerada e às vezes nem tem um motivo para estar lá correndo, fazer alguma coisa, não tem nem horário, mas quando ela vê, ela tá dirigindo desse jeito, ela tá indo para algum lugar correndo, ela tá andando apressada. Já viram alguém que anda só apressado? Ele não consegue andar devagar? Então, esse é o floral para diminuir essa marcha, para trazer para uma marcha mais vagarosa, tranquila, de quem está passeando, quem está curtindo um pouco a vida. E a gente tem que ter uma observação de quando que isso começou, se essa pessoa sempre foi assim, se você que está aí me ouvindo, né? Se você sempre foi desse jeito, é hora de ir colocando o pé no freio, né? Tem uma música lá do Almir Sater que fala disso, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, a gente precisa olhar para a vida dessa forma. Então, esse floral vai trazer isso. Eu ando devagar, né? Vou andar de forma com que eu consiga cuidar das pessoas que estão perto de mim, para que eu consiga ouvir uma frase até o final. Se você não tem paciência de escutar uma pessoa falando sem interrompê-la, sem completar a frase que ela está dizendo, se você fica nervosa com pessoas que falam muito devagar, às vezes eu falo muito devagar, sabe? E eu vou percebendo que algumas pessoas ficam impacientes, mas a necessidade nossa é só nos olhar e aprender a perceber quando a gente precisa pôr o pé no freio. Boa noite, Luciane! Um beijo para quem tá aí no Pará. Um beijo muito grande, muito carinho por vocês aí. Muita alegria, viu, Luciane? Então, a gente está aqui falando de alguns florais do grupo da solidão, tá? Então, se você percebe que você completa as frases das pessoas, que você não espera as crianças terminar de falar o que elas estão pensando. Sabe quando a criança está contando uma coisa e ela começa a gaguejar e ela está pensando na palavra e a gente pega e termina a palavra, a frase. Isso não faz bem para uma relação. Isso vai deixando com que aquele sentido de diálogo, de gostar de estar na presença um do outro, vá ficando dissolvido. Então, o importante é que a gente possa ouvir mais. E é esse o floral que vai nos ajudar, tá bom? Quando a gente está muito aceleradão. Vamos para o próximo, então, agora. É só mais um que tem nesse grupo, tá bom? Oi, Val, tudo bem? Um beijo, bem-vinda ao nosso estudo. Agora a gente vai falar do floral Heather. Heather é um floral, depois eu vou colocar os nomes para vocês, tá bom? Heather é o terceiro floral do grupo da solidão. O Heather, ele vem trazer para nós uma característica também muito importante. É a pessoa que acaba ficando só, sofre muito por ficar só,
mas ela vai se tornando uma companhia muito desagradável. E agora a gente está aqui para autodescobrimento, então não precisa nem falar, oh, sou eu, porque é com você mesmo aí, tá? Mas a Heather é a pessoa que ela tem mania e necessidade de ficar falando dela, falando dos problemas que ela tem. Ela fica procurando pessoas para falar de problemas dela. Ela fica falando do que do que ela tá passando, do sofrimento, das dores. E se você der atenção, ela vai contar detalhes das dores que ela vive. Parece que ela se nutre da tua atenção quando você escuta ela falar sobre as dores que ela tem. Por trás dessa necessidade de ficar falando, há uma carência de pessoas. Ela tem muito medo da solidão. Então, se uma pessoa ela conversa com você ou se você anda sentindo medo da solidão, é muito importante usar esse floral. Ele tem a energia e a vibração de você se satisfazer e se nutrir com a tua própria presença. É quando você começa a sentir o teu próprio amor, ou quando você começa a tomar consciência disso. Pessoal, eu quero dar um olá também pro pessoal de Santa Catarina que tá aí, pessoal de Itaiópolis. Um beijo grande no coração de vocês. E hoje nós estamos aqui em família, temos de todos os cantos pessoas aí junto com a gente, falando um pouquinho sobre esse autoconhecimento que os florais nos possibilitam. Bem-vindos, bem-vindos! Então, continuando aqui com esse assunto dessa característica das pessoas que estão sofrendo. Olá, Augusto, bem-vindo, querido, bem-vindo. Uma alegria imensa estar com você por aqui também. Eu vou parando aqui, né, dando oi, porque é muito gostoso receber vocês, viu? E a gente tá aqui numa conversa muito animada sobre as nossas próprias características e dores. Então, às vezes, essa carência que bate e que nos impulsiona para falar das nossas dores, ela começa a se tornar um padrão nosso, né? Ou você pode observar em algum familiar, em algumas pessoas que você conhece. Você conhece alguém que fica falando o tempo todo sobre sofrimento? Sobre dor? Conhece alguém que fica o tempo todo enaltecendo ou competindo com o sofrimento dos outros? Você conhece alguém que você vai falar sobre alguma dor sua e essa pessoa tem uma dor maior ainda? É preciso esse ajuste. O que está faltando para a pessoa que tem essa característica? Está faltando auto-amor. Está faltando uma completude interna de si mesma. Ela tem uma carência que somente ela poderá suprir, uma necessidade dela mesma. Ela precisa se levar, passear. Ela está precisando se levar para um lugar mais tranquilo. Só um pouquinho aqui. Chegou uma equipe técnica aqui para me ajudar. Então, a gente pode olhar para essas pessoas percebendo que talvez essas pessoas estejam precisando desse start, né? Se liga, você tá precisando de si mesmo. E se você que tá aí ouvindo tá nesse quadro, comece a fazer comida que você gosta. Então você começa a fazer tanto pelos outros e chega uma hora que quem é você, né? Quem é que eu sou? O que eu gosto? Comece a se perguntar e comece a cuidar disso, porque senão vira uma patologia, vira uma carência crônica e aí você começa... E se você envelhece desse jeito, fica muito mais difícil de trabalhar. E quantos idosos estão nessa situação, né? Onde eles focam somente na dor, somente na carência de si mesma, somente nos remédios que estão tomando, nas consultas que estão fazendo,
nos exames, na comida que faz mal, todos os sintomas. Então, se torna um discurso único. Então, o remédio para isso, claro que pode ser o floral, né, que pode despertar esse padrão diferente, mas essa pessoa também pode estar podendo desfrutar de uma vibração do alto amor, tá bom? Então vamos para... Esse foi o grupo da solidão. Então, resumindo, a gente falou das pessoas que têm problema com a solidão porque elas estão gostando muito da solidão e acabam tendo dificuldades nos relacionamentos. Tem pessoas que estão ficando muito sozinhas porque elas não estão com paciência com os outros, não tem paciência do tempo dos outros, do diálogo com os outros. Então é um outro padrão de dificuldade com o convívio, né? E esse último que a gente estava falando agora, que é o header, que é o terceiro. Como é que uma pessoa convive bem com os outros se ela está num extremo de carência e ela fica quase que sugando a energia das pessoas à sua volta, porque ela precisa se nutrir, tá bom? Nutrir da energia das outras pessoas, né? Vamos trabalhar um pouquinho então agora o outro grupo, que é o grupo número 5 dos florais de Bach, que é uma organização que o Dr. Bach fez para com as nossas emoções e os sintomas que elas começam a fazer quando não estão em equilíbrio, tá? Lembrando que as emoções, elas são vibrações que acontecem espontaneamente em nós, diante de um fato, diante de uma pessoa, de uma frase. A todo momento nós estamos sentindo emoções. E quando a gente está falando desses padrões aqui que o Dr. Bach viu, ele organizou porque algumas emoções começam a se tornar características nossas. A gente começa a sempre sentir aquela vibração emocional e começa a sempre falar e responder do mesmo jeito para as pessoas. Então é um quadro emocional que a gente entra, tá certo? Agora a gente vai trabalhar então com as pessoas que estão hipersensíveis. Será que você está assim? Com a sensibilidade à flor da pele? Como é que o Dr. Bach olhou para essas características e dividiu? Vamos pensar um pouquinho então com ele, seguindo os florais que descrevem algumas características. Então vamos pensar primeiro aqui. Algumas pessoas estão com as características do floral Centauri. Centauri é um floral para pessoas que estão muito submissas. São pessoas frágeis, boas. São pessoas que cheias assim de amorosidade. Elas nunca dizem não. Essas pessoas não sabem dizer não, tá? Essa é uma característica. Pode ter também característica unida a isso ou não de uma fragilidade física, uma fragilidade de imunidade mesmo. Então a gente usa esse floral quando as pessoas estão muito sensíveis às infecções, ficam muito doentes, quando perdem o apetite. São pessoas que elas esqueceram completamente dos seus próprios ideais. Elas vivem o ideal de outras pessoas, né? Geralmente de um companheiro, de uma companheira, de um filho. Então são pessoas que estão se doando, estão doando a própria vida e elas acabam às vezes nem percebendo essa característica. Elas não têm muita noção de que isso uma hora ou outra pode fazer mal, porque elas vão se sentindo cansadas. Não é um floral para cansaço, a característica principal não é cansaço, é a fragilidade da sua própria vontade, entende? O Centauri a gente costuma usar também com crianças que não têm apetite, que estão muito fraquinhas, muito magrinhas. Nem sempre as magrinhas são as fraquinhas, né? E vice-versa, né? Nem sempre as mais cheinhas são as mais fortes. Então,
a gente precisa atender e olhar para as características desse floral, porque é muito peculiar. Muitas vezes já usei esse floral, porque uma dificuldade enorme de dizer não, uma dificuldade enorme de fazer fluir em mim o que eu queria. E faz bem. Márcia, bem-vinda, Leandro, muito bom a presença de vocês. Agora já tem gente aqui de Joinville, Santa Catarina está em peso aqui na nossa live e nós estamos numa conversa muito boa aqui sobre os florais de Bach e autodescobrimento, né? Olhar para a gente, para algumas características que podem receber um ajuste. Já pensou uma pessoa que não consegue expressar sua vontade? Chega uma hora que ela se perde dela mesma. Pode ser que essa pessoa depois venha fazer aquele sintoma do header que a gente estava falando antes. Se ela percebe que uma carência, porque ninguém atende muito essa pessoa, ela não tem voz para falar muita coisa, então ela acaba fazendo um outro sintoma depois, que é ficar extremamente carente. Ela começa a conversar e falar com pessoas assim que não são do seu relacionamento, porque as do seu relacionamento não estão dando muita atenção para ela. Então ela começa a falar com o açougueiro, ela começa a falar com a cabeleireira sobre problemas muito íntimos. Então é importante a gente perceber que tudo pode ser ajustado para que a gente se torne uma pessoa em harmonia com a gente mesmo. Então, quando uma pessoa começa a se perder dos seus próprios interesses, da sua própria vontade, tem que voltar e se colocar. Que bom, eu quero que vocês falem o que vocês estão sentindo aí, para a gente poder saber se tá sendo compreensível, se tá fazendo sentido o que eu tô falando, tá bom? Então, olha só, uma pessoa que não cuida dos interesses próprios, chega uma hora que alguma coisa vai gritar dentro de si. O eu maior vai dizer: ei, tô sufocado aqui dentro, quero ouvir, quero ser ouvido, quero fazer minha vontade. Por que eu tô comendo salada? Por que eu tô comendo, tomando esse suco? Por que eu tô comendo isso se não é isso que eu gosto? Então, se você que está aí me escutando não sabe o sabor que você mais gosta, se você não sabe o sabor do teu sorvete preferido, se você não sabe qual é o teu lazer preferido, calma, dá um tempo, respira fundo agora e manda manipular um centauri para você, tá? Para você que é muito submisso, que fica só dizendo sim, e você vai começar a perceber a tua voz ficar empoderada, tá bom? Vamos para o próximo, que é o Holly. Holly é um floral muito poderoso, porque é um floral do amor universal. Ele é um floral que assim o Dr. Bach denominou porque ele vai combater o ódio, a inveja, a vingança, o ciúme muito vingativo que a gente às vezes começa a ter como uma característica. Só que a característica desse floral é quando as pessoas que necessitam dele estão guardando em si essas vibrações negativas de ódio, de ciúme vingativo, de raiva, uma revolta, não aceitação de alguma coisa que aconteceu, de alguma situação que está na vida acontecendo. Se você está guardando tudo isso, é preciso usar o Holly, sabe? O Holly, ele é o floral que começa a dissolver com o amor que há em você, porque dentro de cada um de nós somos uma usina de amor.
Quando a gente começa a interromper, engolindo raiva, engolindo ódio, sentindo isso e deixando lá dentro, não falo disso, porque se eu falar eu vou explodir. Então eu vou guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que isso tudo vai virar sintoma físico. Então aí nós vemos tantas e tantas doenças que eu não quero denominar aqui, porque não existe uma regra, né? Tal emoção guardada virou tal prejuízo. Não, vamos pensar que cada um de nós tem uma construção emocional e o Holly, ele vem para começar a limpar, dissolver. Vamos dissolver isso que você anda sentindo. Tem algumas pessoas que quando usam esse floral, elas ficam tão assim, elas começam a botar para fora que elas começam a falar palavrão. E tem gente que já me relatou isso por aí. Eu não quero dizer quem, mas tem gente que já começou a usar esse floral uma vez junto com o Centauri e começou a falar palavrão. Então não é esse o objetivo do floral. Não é uma regra, eu vou começar a tomar esse floral e vou ficar desbocada. Não é isso. O floral vai fazer com que você coloque para fora aquilo que você foi engolindo, sabe? Que você sentiu vontade de falar, mas não falou. Sabe quando você sente isso? Isso é muito importante de cuidar, tá bom? Porque isso é muito negativo, você vai colocando como se você fosse minando o teu corpo, Vai chegar um momento que uma bactéria, um vírus vai encontrar essa fragilidade no teu corpo e vai fazer morada, vai fazer um estrago por aí. Então, a gente sabe que nossas doenças começam nas nossas emoções. Então, é por isso que a gente está aqui hoje falando disso com muito amor, mas com muito respeito pelo caminho de cada um, né? Pela nossa caminhada. O Holly a gente usa também para crianças que elas ficam tensas, né? Com vontade de falar e não falam. E a gente diz, engole isso, não fala, não chora. E às vezes a gente não está permitindo que aquela criança se expresse. E é muito importante que a gente cuide de tudo isso, que a gente ouça, que a gente dê o tempo para conversa, né? Para dialogar, para que a gente não crie pessoas com esse sintoma. Eu vou engolindo, aí chega um dia, eu coloco tudo para fora e de que maneira isso vai vir, né? E às vezes essa pessoa pode chegar a ter problemas graves de saúde. De todos os sintomas que a gente falou até agora, pode ser que esse seja uma das emoções mais difíceis e que precisam ser olhadas com muito carinho. Muitas vezes quando nós vamos engolindo, nós vamos fazendo sintomas na tireoide, sabe? Então vamos prestando atenção, vamos fazendo sintomas nas cordas vocais, certo? Vamos fazendo sintomas de frequente laringite, faringite. E é preciso que a gente verifique isso. Puxa, o que eu estou precisando falar? O que eu estou precisando conversar? O que eu estou precisando dizer que eu não estou dizendo? E principalmente perceber se internamente nós não estamos construindo ódio, se nós não estamos construindo um ciúme que eu não falo por orgulho, seja pelo que for, por medo, mas eu não falo, eu vou guardando e de repente eu me vingo. Sabe aquele ciúme? Eu vou dar um exemplo, né? Porque às vezes fica mais fácil. Sabe quando às vezes a pessoa que convive com a gente, lá nosso companheiro, de repente ele chegou mais tarde, ele fez, né, foi trabalhar em algum lugar, não nos avisou, sei lá, fez alguma coisa aí que vocês não gostam. E aí o que acontece? Ao invés de falar para ele que você ficou chateada, que você ficou chateado, que não foi legal, que até você ficou um pouco preocupado, ao invés disso você somente faz aquele olhar mortal assim, né? Meio de canto, já saindo, indo embora. Mas hoje eu tô musical, viu? Tô muito musical. Já trouxe o Paulo Ricardo, já trouxe o Almir Sater, é um bom time aí que nós vamos formar. Mas veja só, aí você olha daquele jeito,
fez isso comigo, deixa, você não perde por esperar. Amanhã sou eu. Tal dia lá, eu que vou sair e eu que não vou avisar. Vou deixar ele sofrer para ele sentir. Sabe esse tipo de relacionamento? É uma pessoa que precisa do role. E tem mais um tipo bem... Um exemplo muito bom é quando também uma pessoa não aceita a situação da vida. Então, quando uma pessoa não aceita, não está aceitando os fatos, o contexto da sua vida, quando ela tem assim um bloqueio, uma barreira em aceitar, é muito importante usar o role também, tá bom? Porque aí ele vai trabalhando essa aceitação. Pode ser de um fato, pode ser também de uma coisa que aconteceu. Olhar 43, isso, Kelly, isso mesmo. Então a gente vai trabalhando esse sintoma, merece nosso cuidado, porque ficar guardando ódio sem perceber é uma bomba relógio dentro de nós. Agora vamos falar do agrímone. Agrímone é o grande floral do momento, sabe por quê? O agrímone é para pessoas que estão sempre sorrindo, não mostram que tem problemas, que estão com dificuldades. Olha só, bem ao contrário de outras características que a gente falou. Oi, Rita! Chegou gargalhando aí, né? Legal! Isso mesmo, aqui é só festa. É só alegria. O assunto é muito sério, mas a gente trata com muita alegria porque vocês estão aí, tá bom? Porque vocês estão aí do outro lado conversando comigo, com esse propósito da gente olhar pra gente, tá bom? Oi, Denise, já trabalhou bastante? Isso, vem cá. Certo, Luciana, boa noite. Dorme cedo aí no Pará. Dorme muito cedo aí no Pará. Então, gente, o agrímone é para pessoas que são aquelas que elas têm um tormento interno, que até gera uma certa ansiedade, mas elas não fazem contato com esse tormento interno que precisa de ajustes. Então, essa pessoa, ela não consegue se olhar. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de admitir que alguma coisa está acontecendo com ela, porque ela não quer passar para os outros que ela tem problemas. Ela não quer ser aquela pessoa, talvez até porque já tenha cuidado, atendido de outras pessoas assim, ela é a pessoa que ela se fecha por trás de um sorriso. Ela é muito bem relacionada, diferente lá do Walter Violet, que a gente falou por primeiro. Mas é a pessoa que ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre festeira, ela tá sempre alegre. Mas você sabe que aquela pessoa, ela tem um monte no interior dela, ela tem um monte de sombras para trabalhar, ela tem um monte de dificuldade e ela sempre vai estar se esquivando de entrar em contato com a sua própria alma, com a sua própria essência. Ela não gosta muito de meditar, de perceber as dificuldades que ela tem. Ela não gosta de falar dos problemas. Ela vai ter um discurso parecido sempre dizendo assim: "Ai, não quero mexer com isso. Ai, eu não quero falar disso". E ela sempre vai estar deixando isso para depois. Mas o que acontece com essa pessoa? Muitas vezes ela pode se tornar uma pessoa muito impulsiva. Como ela não reflete muito sobre a vida, sobre as coisas, ela pode se tornar muito consumista. Porque para manter o sorrisão, ela vai fazer uso muitas vezes de alguns vícios, de algumas substâncias ou de alguns comportamentos que podem se tornar vícios. Por exemplo, o consumismo, mas por exemplo também um cigarro, uma bebida. São várias pessoas que estão por trás de um vício, elas estão se escondendo.
Então, de receio, de medo de confrontar sua própria essência, elas vão fazer esses sintomas, sabe? Isso é bem interessante também. A gente usa muito o agrímone, só que a gente tem um certo cuidado com ele, porque é um floral que realmente ele vai abrir um pouquinho essa camada de proteção emocional do sorriso, lá onde ela coloca lá no Facebook. E eu não quero que vocês pensem que eu tô rotulando, não há determinismo aqui, mas muitas vezes uma pessoa que sempre tá feliz, sempre tá curtindo a vida, às vezes por trás daquilo tudo tem uns tormentos aí que precisam, então esse floral ele não vai fazer com que ela tenha uma catarse, ela vai abrir ali, agora vai vir tudo, não é assim que funciona. Ele vai abrir para que a pessoa possa olhar e fazer um contato, às vezes, com algumas coisas que precisam ser revistas, mexer numa mágoa que de repente está guardada lá dentro, com a ajuda até de outros florais, porque o agrímone, a gente não usa só ele. Quando a gente usa o agrímone, geralmente a gente já vai usando outros florais em conjunto, sabe? É bem interessante, mas é bem assim, é importante que você se olhe. Se você não gosta de ficar me remexendo na sua vida, não gosta de autodescobrimento, só festa, só entretenimento, só coisa que te distraia, só quero coisa assim, e de vez em quando ainda faço uso de alguma coisa. Se eu tô ficando meio triste, eu já vou lá, vou pro shopping, vou comprar, vou me distrair. Se tá difícil meditar, se tá difícil fazer um autoencontro, é muito importante olhar para isso. É porque tem coisa escondida esperando por você lá. E você tem potencial enorme para lidar com tudo isso e se sentir um pouco mais leve. E sorrir de forma verdadeira, certo? E estamos chegando ao final com o último floral da noite, que é o Walnut. Um floral leve, especial. A gente vai usar o Walnut quando a gente sofre muito, está muito sensível às influências dos outros. Quando o que uma pessoa fala pesa muito sobre mim. Se alguém fala alguma coisa e eu já penso, nossa, eu acho que eu realmente estou fazendo errado. Se alguém fala outra coisa, não, você deveria ir por esse caminho é que é o certo. Ai, é verdade, acho que é esse caminho mesmo. Então, não é a submissão, é sensível, é vulnerável à influência dos outros, certo? Bem isso mesmo. A pessoa se torna muito frágil para o que os outros falam para ela. Ela só se entusiasma se alguém elogiar. Ela só fica motivada, né, se alguém fizer algum elogio, uma fala motivadora, reconhecedora do potencial dela. Ela vai ficando meio dependente disso. Uma pessoa que a gente pode dizer até dos adolescentes, sabe? Maria vai com as outras, né? Quando a gente tá muito assim na vida, só se você for, mas aonde que você vai? Eu vou também. Você não vai junto comigo? Se a gente tá precisando sempre do outro, da energia do outro para fazer as coisas, ou então não necessariamente eu estou precisando, mas eu estou influenciável demais pelo externo. Se eu escuto lá alguém falando sobre determinado assunto, eu já começo a achar que começo a colocar em dúvida meus próprios valores e começo a repensar tudo. Claro que isso é importante a gente fazer, né? Mas se a gente fica muito vulnerável, é preciso rever, porque porque às vezes está faltando uma proteção do nosso sistema emocional, do nosso sistema mental, das nossas ideias. Então a gente precisa se proteger. Algumas pessoas elas sentem influência do clima também, influência se faltou sol, eu já fico mal-humorada. Se o dia tá cinza, tá chovendo, eu já vou ficando meio amuado, vou ficando meio triste, meio chateado. Então começa a repensar. Tá precisando de um fortalecimento maior.
A gente não precisa viver nessa vida sofrendo influência de tudo o tempo todo, porque a sociedade ela tá muito dinâmica. E nesse dinamismo vem coisas positivas e coisas negativas. E o nosso clima, as estações do ano, as companhias, enfim, todo o contexto da nossa vida nem sempre vai estar favorável. Então é muito importante que a gente esteja mais protegido. Então, uma pessoa também pode se sentir sempre ameaçado diante dos momentos de mudança. Esse é um floral também onde ele relata sobre pessoas sensíveis às mudanças. Se você é muito sensível, não gosta de mudança, fica muito ansioso, com muita dificuldade quando você vai fazer uma mudança, seja de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de ciclo na sua vida. Se você sofre de TPM, né? Se você tem uma tensão pré-menstrual, o Walnut pode te ajudar para que você receba esse momento de passagem de ciclo de uma forma mais tranquila, até mais consciente. Ele é o floral da menopausa também, tá? Eu vou falar bem devagarinho. O Walnut é o floral da menopausa. Quando há uma separação também, e então qualquer mudança na nossa vida, o Walnut vai entrar. Ele também é um floral que a gente usa com os bebês, para fazer o desfraude, para quando está nascendo o dentinho. São fases, né, que estão mudando. Em todo momento que há alguma transição de fase, ele é o grande floral de transição. Tá bom, gente? Ei, vocês sumiram, cadê vocês? Eu gostaria de terminar convidando vocês mais uma vez para segunda-feira que vem continuar com a gente vai falar do autodescobrimento focado no grupo desespero, tá bom? São os florais para momentos de desespero, mas não pense que desespero se dá somente quando a pessoa está alucinando, perdeu todo o contato consigo mesmo. O desespero pode começar bem sutilmente dentro de nós, tá bom? Ah, vocês estão aí! Pensei que tinham fugido. Ah, que bonitinha! Que linda, Kelly. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um beijo bem grande. Vamos estudar então semana que vem um jeito da gente se tornar mais fortalecido diante dos momentos que tiram o nosso tapete, certo? É bem isso, resumindo. Eita, legal, Débora, obrigada. Depois, essa live vai estar lá no canal do YouTube, canal Território do Sol, tá bom? Se vocês já estão inscritos lá, vocês vão receber. Vão lá, se inscrevam, deixe lá, convide as pessoas, porque nós vamos estar... Deixe seus comentários lá, se quiserem, ou aqui mesmo. E depois que terminar todo o sistema de florais, e eu acho que vai dar aqui mais 2 semanas e nós vamos terminar, depois a gente pode falar sobre alguns assuntos sobre toda essa questão da nossa psique, do nosso emocional, que vocês queiram trazer, tá bom? Tragam temas sobre a criança, sobre adolescentes, sobre o sistema emocional, que nós vamos trazer para vocês tudo que a gente encontrar, tá bom? De bom, tudo que eu estudo para atender na terapia, quero trazer para vocês, compartilhar. É como se a gente se cuidasse juntas aqui, juntos, né? Porque também os homens são convidados, né? E eu tô bem feliz com o retorno que eu tô tendo de muitos de vocês que estão aí. Quem mora em Curitiba, quiser passear, tomar um cafezinho no Território do Sol, todas as tardes o Essência Café tá lá oferecendo um café maravilhoso. As roupas lindas da Afrodite estão lá, porque o Espaço Território do Sol é um espaço terapêutico. Mas as terapias, para atender de forma integral as pessoas, elas podem se dar dentro de uma loja, podem se dar
tomando um café com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, pode se dar numa aula de yoga, numa dança do ventre ou numa zumba. Além das terapias, numa massagem bem gostosa, até no salão de cabeleireiro a gente pode realizar uma terapia, porque é o auto-amor que nos convida a olhar para nós um pouquinho, certo? Então é isso por hoje. Agradeço muito a companhia de vocês. Estou muito feliz com a minha turma de Florais de Bar, a turma número 1 que começou nesse sábado. E a gente está pensando em abrir em novembro a turma número 2 para quem quiser estudar os florais. E em breve nós vamos ter os vídeos do curso completo de florais para você que quer se tornar terapeuta nessa área. Eu estou à disposição de vocês quando quiserem. Eu atendo no Espaço Território do Sol, tem uma agenda bem apertadinha, mas sempre tem um lugarzinho para quem tem vontade de se tratar. Um beijo muito grande, com muito carinho, Ana e todos vocês que estão aí, que eu me despeço hoje, tá bom? Um beijo bem grande e cuidado, se cuidem!